É preciso esclarecer uma confusão potencial. A confusão potencial é a ideia de que tudo isso exige obras teóricas abrangentes e que, portanto, não serve como paradigma de uma vida intelectual normal. Quer dizer, ou se vai ser um Max Weber ou não se vai ser ninguém dentro desse mundo, supostamente. Eu, por exemplo, ensinei um curso com um economista, Danny Roderick, defendendo críticas à teoria econômica pós-marginalista. E um outro caminho para a economia. E no momento do nosso debate, ele disse o seguinte: isto é muito bom para Karl Marx ou Adam Smith, mas o que é que os outros 20 mil economistas vão fazer? E eu acho que essa concepção revela a confusão que precisa ser desfeita. A formulação desse projeto intelectual na forma de teoria abrangente é o caso limite, é a anomalia. Mas não é a forma normal. A forma normal tem que ser o desenvolvimento de um outro conjunto de práticas intelectuais que não assume normalmente a forma da obra teórica de ambição última. Agora, a minha reflexão final é, então, a respeito do Brasil e da vida intelectual brasileira. E eu a coloco sob esse rótulo que nós escolhemos do colonialismo mental. A forma típica de vida acadêmica num país como o nosso é a seguinte: o jovem acadêmico identifica uma escola de pensamento em sua disciplina, uma vertente que está subrepresentada no Brasil, ou que ainda não foi representada, ou que tem poucos representantes. E ele, então, organiza a sua carreira representando aquela vertente subrepresentada. Esta tendência se casa com outra característica universal da vida acadêmica, e não é só em países periféricos. O acadêmico aprende um instrumental analítico e argumentativo que fica mais ou menos amadurecido quando ele tem uns 25 anos de idade e passa o resto da vida submetendo material àquela máquina. E isto é uma espécie de morte, é uma mumificação da mente. Então, há a tendência universal e há essa tendência específica da situação periférica. E quando essas duas tendências se casam, é o desastre. A expressão característica disto no Brasil é o predomínio entre nós, nas ciências sociais, de duas grandes tendências. Uma é o neomarxismo, ou podemos chamar o ex-marxismo, em que as premissas heróicas deterministas do marxismo são desacreditadas e afrouxadas. Em vez da radicalização que eu preguei, é um afrouxamento. Eu acredito, mas não acredito muito. Não, eu acredito, mas eu não exagero. Há um jogo de cintura de determinações múltiplas. Mas uma outra maneira de caracterizar é a seguinte: o espírito da época providencia o Machado. Com esse Machado eu corto o marxismo ao meio.
Eu jogo fora a parte boa, que são as aspirações transformadoras, e eu fico com a parte ruim, que é o fatalismo histórico. E aí vem a ideia de que há uma correlação de forças no mundo, que há o capitalismo que tem suas leis, e nós surfamos nessa onda, e tudo que resiste a isso é um acoimado de um construtivismo ou um voluntarismo jacobino. Esta é uma tendência. E a outra tendência é a imitação das ciências sociais positivas, no estilo da academia americana, e mais ostensivamente em economia. Esta racionalização retrospectiva que eu descrevi. Curiosamente, os representantes dessas duas tendências, mais uma vez, parecem ser inimigos e são aliados, porque as duas tendências ficam misturadas e viram uma espécie de língua franca da intelectualidade na situação colonial, que é um pastiche, um melange do marxismo encolhido, afrouxado, e dessas práticas das ciências sociais racionalizadoras. É isso que tinha que acabar. O que eu quero crer é que a tarefa de tentar repensar o Brasil, de entender os seus mistérios, de entender as suas alternativas, poderia servir como uma instigação para a rebelião contra o colonialismo mental e para a tentativa de a intelectualidade brasileira, em vez de servir como agente destas tendências, tentar outra coisa. E tentar outra coisa em cada uma das disciplinas por uma contestação intelectual persistente. Obrigado, professor.